gente perguntou, a gente chamou o comandante e perguntou. Então, de fato, o comandante não estava com o Bolsonaro, porque ele deu licença para os ministros interferirem. Que loucura. Para os ministros irem para cima. Essa informação não sabia. Mas chegou no gabinete do ministro e falou: ministro, eu quero dizer o seguinte, se você quiser prender um senador, a minha polícia já está pronta para recebê-los e vai ter sangue. O sangue estará nas suas mãos. Atrás da minha cadeira, no meu gabinete, eu tenho 2 fotos. Uma é do Bolsonaro, com a faixa presidencial, porque o molusco 9 dedos jamais ficaria pendurado na minha parede. E a outra, pensem numa coisa, se você não for votar, quem vai ficar no poder é o Lula. O maior bandido dessa nação. E com ele, Alexandre de Moraes e mais 4 ministros que o Lula vai colocar no Supremo. Acabou o Brasil, meu amigo. Então não tem essa. Meus amigos, bomba, bomba, bomba. A deputada Bia Kicis veio a público e jogou tudo no ventilador. O porquê que Bolsonaro aceitou calado tudo o que aconteceu com ele. Gente, essas revelações chocou Brasília, chocou o Brasil e está dando o que falar. Ela jogou tudo no ventilador e realmente isso é bombástico, é chocante. E você vai ver comigo agora. Então, bora ver esse vídeo sem mais delongas. E você acredita que Trump vai intervir e arrancar Bolsonaro da cadeia? Comenta aqui e bora pro vídeo. Antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, eu preciso do teu joinha, gente. Deixa o joinha para esse vídeo, para que a plataforma, que o YouTube divulgue, recomende esse vídeo para mostrar a verdade por trás de tudo o que aconteceu. Então não vou enrolar muito não, por favor, você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações para nós chegar a 800 mil inscritos. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e acompanha nós também, @FelipeCâncio_oficial. Já deixa o seu like. Agora chega de conversa e sem mais delongas, bora assistir. Pra mim, o Ramagem, para mim, foi o ponto de virada do fim do que a gente conhece como república. Ah, com certeza. Quando o Bolsonaro ele vai chamar o Ramagem para chefiar a Polícia Federal e o STF se aflora dizendo não, mas era constitucional. Sim. Não havia nenhum crime comprovado, não havia nada que o Moro apenas ventilou. E o Bolsonaro, ele aceita essa imposição do STF. Sim. Por isso que eu lhe falei, aqui eu queria fazer essa inflexão com a senhora. Não mudou, não começou a mudar, porque aí daqui para frente... A partir dali o STF se agigantou, né? Se sentiu poderoso que poderia fazer tudo. Realmente ali a gente ficou sem entender. Por que o Bolsonaro não peitou? Todo mundo tem essa mesma sensação. Declarado, isso nunca foi explicado. Eu já conversei com ele. Eu perguntei para ele. Ele disse que naquele momento, se ele tivesse peitado, ele poderia ser preso. Ele falou assim, eu não tinha os comandantes. Ele descobriu que ele não tinha os comandantes das Forças Armadas ali, entendeu? Então, eu acho que eu sei que ele foi muito aconselhado a obedecer o Supremo. Ele não queria. Mas os conselheiros... O Bolsonaro tinha um entorno dele ali que não era fácil. Só burro. General Heleno me falou que ele ficou vencido, que ele foi o único que falou. General Heleno, que ele falou assim, você tem que... É claro, sua prerrogativa. O único homem ali, hein? Eu tô falando, talvez fazendo inconfidências aqui. Não, mas ele tem razão. Que me foram contadas, assim, mas ele falou assim, eu fui vencido. Coitado. E eu gostaria muito que ele tivesse sido vencedor ali, não vencido, entendeu? Era o que a gente queria. Mas então eu perguntei para o Bolsonaro um dia, ele falou assim, eu descobri que se eu fizesse, talvez eu fosse preso. Só que eu não entendia muito isso. Para mim, era complicado. Como assim? Sentido. Você era o chefe das Forças Armadas, como? Só que depois, eu só consegui compreender realmente esse quadro quando veio à tona, foi revelado que os Estados Unidos, inclusive a CIA, estavam interferindo no Brasil. O governo do Biden interferiu nas eleições de 22, a CIA interferiu, né? Eles estavam, inclusive, usando aquela USAID, pagando para ensinar os caras aqui a censurar os conservadores. Então, essa turma estava interferindo no governo aqui e estava pressionando as Forças Armadas aqui. Você entendeu? Então, eu acho que foi isso que o Bolsonaro quis dizer. Que, assim, quando ele não tinha as Forças Armadas, é porque havia uma interferência. Ele não me disse isso. Mas quando se revelou o que aconteceu em 22, aí que eu entendi o que ele quis dizer. Porque quando ele falou, eu não tinha as Forças Armadas, porque não trocou o comando, você entendeu? Eu não entendia. Mas aí, quando se revelou a história do que aconteceu nas eleições, no governo Biden, isso já vinha acontecendo antes. Não foi só nas eleições, foi durante o governo Bolsonaro. A interferência que houve. Mas, Bia, eu entendo, eu tô lhe entendendo. Mas, de novo, não é um medo excessivo também de um governo...
Tudo bem, pô, tô falando do governo americano. Mas ainda assim, nós temos uma soberania, pô. Essa soberania, ela existe, ela é real. Mas para você ter soberania, as Forças Armadas é que garantem a soberania. É a força. Então, ele não teria que ter, aí ele tinha que ter mudado esses generais, Ué, né? mas, aí faltou, talvez, ouvir o Olavo, talvez? Eu não sei. Talvez ele não tivesse, na hora, sentido firmeza de que, de repente, ele poderia trocar e ser, talvez, ter o comandante que ainda não saiu, querer prender porque ele estaria interferindo. Eu não sei. É loucura a gente falar assim. É loucura, mas tudo chefe, que a gente está vivendo... Ele que manda prender o comandante? Sim, mas ele falou que ele não sentiu... Firmeza. Que ele teria sucesso, você entendeu? Que loucura isso. É como se ele tivesse... Entendi. É brabo a gente falar isso, é brabo, porque eu mesma fui uma que fiquei inconformada, muito inconformada com isso. E foi esse momento que permitiu que o Supremo se agigantasse. E aí a gente vê, olha só, foi o Gilmar Mendes que contou, assim, escreveu que, ou ele deu uma entrevista, ou ele escreveu, não sei bem, mas ele disse claramente, tá? Que antes deles interferirem com o Bolsonaro e começarem a pressionar o Bolsonaro, eles perguntaram ao comandante do Exército na época se eles teriam problema. E o comandante garantiu para eles, para os ministros, que eles não teriam problema de interferir no governo Bolsonaro. Está entendendo? Ele falou isso. A gente perguntou, a gente chamou o comandante e perguntou. Então, de fato, o comandante não estava com o Bolsonaro, porque ele deu licença para os ministros interferirem. Que loucura. Para os ministros irem para cima. Essa informação eu não sabia. Mas o Gilmar Mendes falou isso. Declarou que isso. Antes deles partirem para cima do Bolsonaro, eles chamaram o comandante do Exército e ele falou, não, tá tranquilo. Entendeu? Não vai acontecer nada com vocês. Pô, mas isso é um alto grau de traição. É, lógico que é. Isso é um alto grau de traição. E o Bolsonaro acabou. E aí eu acho que o que é mais... Vamos conversar outras coisas, mas o que é mais triste é que o medo que ele teve naquele momento, hoje se tornou 1000 vezes pior, né? Porque além de preso, ele chegou a ser torturado. Ele estava sendo torturado. Total. E a gente vê isso acontecendo, assim, é muito, muito difícil, sabe? Para quem está perto e conhece as pessoas, conhece as personagens, está lá dentro, está vivendo isso todo dia. Te falo, meu amigo, não é fácil. Quando eu subi naquele carro de som e eu vi aquela esplanada, que o pessoal chamou de girassóis, né? Os girassóis. Você só via amarelo, Sim. Até a torre de TV. Você não via um espaço. Eu nunca vi. Nossa, assim, era muito emocionante, eu nunca vi nada daquilo. Ali a gente sabia que o povo estava com o Bolsonaro. Estava, pô. O povo do Brasil inteiro estava com o Bolsonaro para tudo, entendeu? Para tudo. E era o tal do eu autorizo, eu autorizo. Exatamente. E os caminhoneiros vieram. Os caminhoneiros vieram também, né? Então, eu me lembro que eu estava no Congresso, no plenário, e a gente sabia assim, nossa, alguma coisa vai acontecer. O povo está todo falando pro Bolsonaro, estamos com você. E aí, de repente, eu vejo do lado esquerdo do plenário, sobe, eu não sei se foi o Lindbergh, quem foi? Subiu alguém lá e falou assim, o Bolsonaro, vocês são desmoralizados, Bolsonaro, a cartinha do Bolsonaro, do Michel Temer. Aí eu olhei pro Jordi, porque eu pensei, que cartinha? O que ele está falando? Ninguém sabia do que ele estava falando. Que carta é essa, né? A gente estava ali no plenário, lutando. Aí eu peguei, saí de lá e fui, porque me falaram, os caminhoneiros estão lá, tá todo mundo desesperado, eles precisam de alguém, algum político lá falar com eles, que eles não estão entendendo. Eu falei, eu vou, né? Eu peguei, fui para lá e comecei a acalmar o pessoal. Eu nem sabia do que se tratava ainda. E eles falavam, por que o Bolsonaro fez isso? Por que ele fez isso? Eu falei, gente, eu não sei o que o Bolsonaro fez, mas vamos confiar no nosso líder. Se ele fez alguma coisa que estão dizendo, uma carta, eu não sei por que ele fez, mas vamos confiar no nosso líder. E aí eu fui acalmando o pessoal. Sabe que tinha gente que queria jogar o caminhão no laguinho do Congresso. O povo estava desesperado. Lógico, como o povo sofre. Aí a PM começou a chegar e querer tirar o povo na marra. E eu falei, gente, peraí, não é assim não. Sabe, vocês vão dar um tempo para eles saírem daqui. E fiquei lá com o pessoal, entendeu? Aí aos poucos eles foram saindo e tal, né? Mas eu fiquei, assim, atordoada de saber daquela cartinha. A cartinha do Michel Temer. Falei assim, então, de repente, o Bolsonaro vai confiar num acordo com Alexandre de Moraes? Intermediado pelo Michel Temer. Aquilo foi punk, meu amigo. São essas coisas que a gente não consegue entender. Eu não sei por que razões... É o que eu falo, alguma coisa aconteceu ali, eu não sei se o Bolsonaro acreditou, ou se ele estava numa situação, como ele falou, que ele sabia que ele não contava com ninguém, porque tinha... Pô, com ninguém é um pouco eufemismo, né? Porque ele contava com o povo. Meu pai. Óbvio. Ele tinha a força motriz do país, os caminhoneiros do lado dele. E o mais triste, Bia, é que daquele dia para frente, até os caminhoneiros todos se prejudicaram. Então, assim, ele tinha o povo na mão ali. Eu gostaria que ele tivesse rasgado aquela cartinha. Eu gostaria que ele tivesse rasgado aquela carta, porque o povo estava ali. E aquele a gente perdeu um momento, assim, inacreditável da história. Eu estou dizendo assim, eu não sei o que o Bolsonaro sentiu, claro, isso aí o que só fez. Ele, né? A minha visão era que ele era o momento. A gente perdeu aquele momento. Deixa eu te falar uma coisa antes disso. Eu fui a autora da PEC do voto impresso. Essa PEC...
foi aprovada na CCJ em 2019, na última sessão, por 33 votos a 5. Só 5 votaram contra e não foi nem o PT. O PT votou a favor, tá? Quem votou contra foi o pessoal do PP, uns caras do Centrão, um outro deputado que falou, não, você está no seu primeiro mandato, só quer ter uma PEC aprovada, eu estou aqui há não sei quanto tempo, não consigo aprovar a minha. Eu falei, deputado, eu te ajudo a aprovar a sua, pelo amor de Deus, vota nisso aqui que é importante. Isso não é... Olha o tipo de motivo, né? As coisas que a gente tem que enfrentar. E eu falei assim, eu te ajudo, me fala qual é a sua, eu vou trabalhar para aprovar a sua PEC também. Votou contra, porque não gostou que eu era uma deputada de primeiro mandato e já ia ter uma PEC aprovada na CCJ. Tá, mas enfim, foram só 5 votos contrários, 33 favoráveis, tá? Eu lembro até, pra você ter uma ideia, o PT estava assim, tipo, vamos votar contra. Aí eu cheguei pro líder do PT e falei assim, mas por que vocês vão votar contra isso, gente? Ó, isso, Brizola foi favorável. Por quê? Isso é transparência. Aí ele falou assim, não, era contra porque eu era autora, né? Claro. Tipo, aí foi conversar com outro do PT que falou assim, não, para mim isso não é uma questão filosófica, não, dá para votar a favor. Eu falei, então, deputado, eu te ajudo a aprovar a outra do Paulinho da Força. Sim. Tirando tal artigo que não dá para a gente engolir, de voltar a dar poder para os sindicatos, se tirar isso, eu te ajudo. Ele, então, tá bom. Aí eu falei, então o PT votou comigo, porque eu ajudei eles também a aprovar uma outra que é importante para eles, e eles votaram comigo. Eu fiquei numa felicidade, 33 a 5. Foi para a comissão especial. Nós tivemos 10 sessões, todos os dias a gente trazia realmente pessoas especialistas em segurança de rede, pessoas que conheciam as urnas, pessoas que, inclusive, tinham trabalhado no projeto, e não só brasileiros, como pessoas de fora do Brasil. Um inglês, uma americana, que tinha um doutorado sobre isso. Enfim, todo mundo estava convencido de que era importantíssimo ter o voto impresso para dar transparência para as eleições, né? Aí o que aconteceu? No dia de votar o relatório, eles mudaram os integrantes da comissão especial. Colocaram pessoas para pagar a missão, para derrubar o relatório do Felipe Barros. E aí derrubaram. Quando foi para o plenário, foi a minha PEC original, sem o relatório do Felipe. E aí o ministro Barroso foi para dentro do plenário, tá? Para convencer todo mundo a votar contra, que aquela PEC era um absurdo, que era um retrocesso. Como é que pode o ministro da STF fazer isso? Cara, Ele tinha que ter sido preso. Aquilo é... Não, Bia. Mas acontece que... Porque não é crime. Em tese, Não, interferência, juiz... claro, seria motivo de impeachment, né? Porque é uma atividade... Ele está fazendo uma atividade política, ilegal. Interferindo no poder, né? Sim, o juiz, ele pode fazer atividade política? Óbvio que não. Óbvio que não, mas acontece que no momento que você tem um presidente da Câmara que concorda, eu te entendo, os deputados todos que com medo do que pode um ministro fazer, né? Porque... É muito poder. É muito poder, ele pode abrir um inquérito contra você. Hoje em dia eles podem abrir inquérito, não precisa do Ministério Público. Eles podem tocar um processo contra você, podem tudo. Então é melhor a gente não desagradar o ministro, né? É assim que a banda toca. Por isso que a gente precisava acabar com o foro privilegiado. Vamos chegar, vamos lá. Aí, eu vi... Assim, a gente perdeu, apesar de a gente ter maioria. Teve mais voto favorável do que contra, só que não o suficiente para uma PEC. Precisava, né, de quórum qualificado e a gente teve maioria simples. Perdemos. Então, aí a gente já começou a perder aí, porque sem transparência... Babi, é pior do que o que a senhora acabou de falar. Por quê? Olha a pergunta, ó. Por quê, em sã consciência e numa ordem constitucional democrática, um ministro do STF sai da sua posição para fazer lobby num Congresso para a não aprovação de mais transparência nas eleições? Não faz... Ele foi convidado. O menor sentido. Mas ele foi convidado pelo presidente, porque a gente não queria que ele fosse no plenário. Então, fosse falar na comissão especial, onde a gente estava lá para votar, mas não. Eles ferraram, né, destruíram o relatório, rejeitaram e levaram ele para o plenário. É um monte de deputado que não estava nem aí, porque tem muito deputado que não está nem aí, que não dá importância para causas que são fundamentais e dizem que estão defendendo a democracia, mas viram as costas para pautas que são fundamentais para a existência de uma democracia, como essa de transparência nas eleições. Não faz o menor sentido. O momento em que o Congresso perde a sua autoridade é quando ele manda embora o Daniel Silveira para os Leões. Acabou. Topou, qualquer um pode ir. E vai vir uma ordem para qualquer um ir a qualquer momento. Perder mandato, não... acabou. Cala a boca. Tipo, você olhar e falar, que isso? E perdeu. Não é incrível? A gente admira o Renan Calheiros, que se recusou. Eu digo isso aqui. Ele rasgou assim, manda embora daqui, fez aqui quem manda não são bem. vocês. Que falta herói do você Brasil, faz, que falta fazem homens Deus. fortes, não importa a razão. Eu não estou falando aqui, não entrando no mérito. Tira o mérito. Ele estava defendendo tipo o poder, defendendo o poder do Congresso, que é, entendeu? Claro, então claro, ele defendeu. É a casa dele, e teve também outro presidente, eu não sabia dessa história, acho que ela não veio a público, que foi o Eunício Oliveira, que eu fiquei sabendo, e aí eu fui conversar com ele e ele me contou a história mesmo. Ele falou
falou que quando foi para prender o Aécio Neves, que o ministro Marco Aurélio deu uma ordem para prender o Aécio Neves, que era senador. E que ele e o vice-presidente do Congresso, atravessou a praça, foi ao Supremo. Aí, quando chegou lá, o presidente do Supremo quis recebê-lo. Ele falou, não vou falar com você, eu quero falar com o ministro Marco Aurélio. Diz que chegou no gabinete do ministro e falou, ministro, eu quero dizer o seguinte, se você quiser prender um senador, a minha polícia já está pronta para recebê-los e vai ter sangue. O sangue estará nas suas mãos. Jura que teve essa história? Ele disse isso e já foi contado por outros parlamentares e eu fui perguntar para ele se era verdade e ele me contou. E aí, olha só, que história incrível. Porra, que história, hein? Mas, cara, aí ele revogou a própria ordem. Ele disse que a gente precisa, e tem um ditado que diz assim, se você tem medo dos homens fortes, é porque você não sabe o que o homem fraco pode fazer. É isso aí. A gente precisava, né? A gente precisava de presidente de poder que tomasse atitudes como essa para garantir a existência do poder legislativo. Eu te falo uma coisa, Felipe, desde o primeiro dia que eu entrei no Congresso, em 2019, que eu luto, eu e parlamentares maravilhosos como Cristo Nieto, Carol Detone, Carlos Jordi, tantos outros maravilhosos, Ramagem, que teve com a gente no segundo mandato, porque no primeiro ele ainda não estava. Mas pessoas que estão lá lutando para resgatar a autoridade do parlamento. Mas, assim, infelizmente, a grande maioria não se importa. Tá vendido, né? A grande maioria tá... A grande maioria não se importa, né? Sabe? Infelizmente, sabe? Infelizmente. E você falou da questão do Daniel Silveira. Eu vou te contar o que aconteceu ali. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a ver o vídeo do Daniel Silveira. Eu estava aqui em São Paulo, de repente eu recebi o vídeo dele. Eu assisti inteiro. Eu falei, meu Deus, ele vai ser preso. Porque o Alexandre de Moraes já estava, né, atuando. Sim. Eu liguei pro Daniel, falei, Daniel, pelo amor de Deus, cara, tira esse vídeo. Aí ele falou assim, não, porque eu tenho imunidade parlamentar. Eu falei, se nós estivéssemos numa democracia, meu amigo, tira. E isso, você vê lá atrás, você vai ser preso. Ele falou, não, Bia, tô tranquilo. Tá. Beleza, tá. Quando for, aí eu tentei falar com o presidente da Câmara, tentei falar com o nosso líder, liguei para várias pessoas, mas já era tipo meia-noite, tá? Foi a hora que eu vi o vídeo, não consegui falar com ninguém e tal. No dia seguinte, a gente tá falando com o Daniel, ele tá falando no grupo com vários deputados, aí depois ele fala assim, 10 da noite, ele falou assim, a Polícia Federal tá chegando aqui em casa. Aí eu falei, caramba, ele falou, não, eu vou lá, vai ser tranquilo, vou falar da minha imunidade parlamentar. Aí ele foi, ainda fazendo live, crente que ia sair daquela na boa, entendeu? Aí já ficou detido, né? E quando foi para votar, assim, a sensação que a gente tinha, a percepção era clara, que ele ia ser solto. Os parlamentares todos falaram, imagina, prender um deputado por causa de um vídeo, todo mundo ia votar pela soltura dele. Mas o que foi feito? Os líderes foram chamados, porque os ministros entraram em contato com os presidentes dos partidos, com os líderes, e falaram o seguinte, não, é só uma prisão didática, é pedagógica. Ele vai ficar preso uma semana e já vai sair. Então isso foi passado para os deputados. E muitos deputados acharam que era legal. Foram vendo o vídeo e não, ele foi muito agressivo. Eu falei, gente, está escrito na Constituição. Nós somos invioláveis por quaisquer palavras, quaisquer. E a gente não tem imunidade parlamentar para falar coisa bonita, para elogiar as pessoas. A gente tem para falar o que a gente precisa falar. Mesmo que você não concorde com o que ele falou. Ele é um parlamentar. Enfim, quando votou e que o povo votou pela prisão dele, para concordar com a prisão, e nós somos poucos os que votamos contra, nesse dia eu falei, acabou, abriu a porteira, agora nós abrimos mão das nossas prerrogativas. Exato. E aí, não foram 2 semanas, não foi nada, ele ficou preso, né? E aí, muito parlamentar se arrependeu, mas muitos vieram falar para mim, Bia, eu votei porque o meu líder me chamou e falou, não, mas vai ser importante, ele passou... Aí eu falei assim, desculpa, o que você fez foi ajudar a enterrar a nossa prerrogativa. Tudo bem que você se arrependeu, que você nunca mais vai cair nessa, mas olha, foi muito grave. Eu tô falando para esse povo que pensa em não ir votar. Pensem numa coisa, se você não for votar, quem vai ficar no poder é o Lula. O maior bandido dessa nação. E com ele, Alexandre de Moraes e mais 4 ministros que o Lula vai colocar no Supremo. Acabou o Brasil, meu amigo. Então não tem essa. Você pode ter ficado incomodado, não ter gostado do Flávio ter mandado o áudio para financiar o filme, que se provou que foi uma relação privada, que não tinha problema nenhum. Ah, mas ele foi visitar o Vorcado. Depois não devia ter ido. Calma, Bia. Tá não devia ter ido visitar o Vorcado de tornozeleira. Tá muito brava, calma. Errou. E eu quero te dizer o seguinte, nós fizemos uma reunião fechada, uns 10 parlamentares, o Flávio, o pessoal dele da comunicação, e eu falei, Flávio, se tiver mais alguma coisa, só tinha a questão do áudio, se tiver mais alguma coisa, conta. Isso. Conta aqui pra gente e conta pra todo mundo. Porque nós não queremos saber pela mídia. O que quer que tenha acontecido, fala. Aí ele falou pra gente, eu fui visitar o Vorcado depois pra botar um filho. Aí eu, puta que pariu, tá, ok? Tá, você fez isso?
Então, pelo amor de Deus, fala. Porque pior que seja, é melhor ouvir de você. A senhora é muito boazinha, parece a minha avó. A senhora é muito boazinha. Eu não vontade de abraçar e beijar, fazer carinho na Bia. Eu vi, amiga. Aí ele marcou aquela reunião com todos os parlamentares do PL e chegou lá e ele falou. E o Trump fez. Com o Flávio, nós temos a chance de fazer com que o Brasil seja uma nação. Assim como o Bukele conseguiu fazer em El Salvador. O país mais perigoso do mundo se tornou o mais seguro do mundo. Quando eu olho para o Brasil que eu quero, eu vejo duas imagens. É o que eu quero. Eu quero El Salvador aqui, Bukele, e o Flávio vai fazer isso, o Lula nunca. E eu quero aqui, o que eu visualizo? Milei, Argentina. Tirou a Argentina do fundo do poço e trouxe liberdade econômica, está salvando, trazendo prosperidade para o país. O Flávio é o caminho da prosperidade. É o cara que vai fazer de tudo e com a maioria no Congresso vai conseguir trazer segurança, botar bandido na cadeia. Bandido real, não é bandido de crime imaginário, não. Bandido real na cadeia, acabar com a impunidade, fazer com que Comando Vermelho, PCC e o Jaba 4, tudo, tenham o que merecem. São terroristas e vão ter o poder, por exemplo, bélico americano, todo mundo, para combater o terrorismo. Com Lula a gente vai ter o quê? Esses caras comandando o país. Meu amigo, isso para mim é o suficiente. E ainda a questão da liberdade econômica, pelo qual eu luto com o meu coração. Eu fui a pessoa que apresentou o Paulo Guedes ao Bolsonaro. Então eu tenho essa visão de que a economia, o mercado, a liberdade econômica é fundamental. Atrás da minha cadeira, no meu gabinete, eu tenho duas fotos. Uma é do Bolsonaro, com a faixa presidencial, porque o molusco 9 dedos jamais ficaria pendurado na minha parede. E a outra são os 10 mandamentos da liberdade econômica. Eu lutei muito por essa lei e a gente aprovou essa lei. E o Brasil respirou liberdade. Amém. Quando o Bolsonaro era presidente. Sim. Quando o Bolsonaro era presidente, se abriu um portal, na minha visão, e mostrou o que o Brasil poderia ser. E com o Flávio, a gente pode ter isso de novo. Foi de tudo que você assistiu aqui nesse vídeo. Comenta aqui abaixo, deixa a tua opinião. E é claro, né, gente? Por favor, bora compartilhar esse vídeo, deixar o joinha. E com certeza, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Aqui nós mostra realmente o que está acontecendo por trás dos bastidores. Tudo que está acontecendo. Deus abençoe você e a tua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!